Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando Nosso de Cada Dia. Hoje com uma lista melhor que a outra. A gente ouve a sugestão dos fãs e segue. Então tá aqui uma sugestão de um fã. Hoje é dia de abraçar a loucura, porque a gente vai falar aqui dos personagens mais malucos do Jim Carrey. Ah, entendi. Desculpa. Cheguei pra abraçar você. E é claro que também não poderia faltar o Dr. Ivo Robotnik, o maior inimigo do Sonic e um dos vilões mais clássicos dos videogames. Bom dia, camarada do campo. Você tem 5 segundos pra me contar onde ele tá. Pera, não machuca ele. Pois é, o cara definitivamente tem vários parafusos a menos, além de usar aquelas invenções megalomaníacas por mal. O personagem, que também é chamado de Dr. Eggman, surgiu em 91 junto com o Sonic, sendo planejado para representar o oposto do ouriço. Isso porque ele representa o avanço das máquinas, a destruição desenfreada da natureza, enquanto o protagonista luta para impedir o desmatamento. Por que arriscaria sua vida por esse alienígena pouco? Ele é meu amigo. Vida boa. Mas no filme o Jim alterna essa maldade toda com o humor afetado que ele faz muito bem, sendo impossível odiar o antagonista. Ele dá uma raivinha, mas você não odeia. Não por acaso o ator comparou o Robotnik ao Charada, outro vilão pra lá de surtado que ele fez nos anos 90 em Batman Eternamente, que você e a gente prefere esquecer. E se você já é fã do cara, a gente teve a chance de entrevistar o Jim Carrey em Los Angeles graças a Paramount. Foi irado, foi uma experiência absurda conhecer um dos atores mais queridos de Hollywood e ainda poder bater um papo com ele sobre o papel dele em Sonic, Robotnik. Maravilhoso. Mandou bem. Então já se prepara pra ver Sonic, o filme do nosso querido Ouriço Azul, que chega dia 13 nos cinemas. Eu perguntei pro Jim Carrey qual é que é o segredo de fazer um bom cara mal. Não é que ele foi muito gente boa e eu até descobri uma cena improvisada? Verdade. Jimmy, we watched the movie and we love it. I want to know, what about the challenging to perform a villain in a movie that is focused on the family, that's family friend? It's so much fun. Just joyously bad, you know, joyously evil. And this is a particularly fun character because it's kind of the cutting edge. What everybody's afraid of right now is AI and, you know, these folks in Silicon Valley that have plans. They're all walking around with triple digit IQs and you know, a microchip on their shoulder. I want to know the secret to make a good bad guy. You have to love yourself. You know, every bad guy loves himself. It's the ego. It's not real love. It's actually underneath that. It's a feeling of absolute worthlessness that's kind of boosted by total ego. You know, it's a fabrication on top of this terrible insecurity, this black hole. Probably abandonment of some sort. You start with a fatherless, whatever, somebody who just told them they were garbage or they'd never measure up, you know, kind of thing. And that's really what drives these like super villains in the world. In fact, A revenge to the world, yes. He's scared a lot. To show people that they're ultimately, you know, worth something, and to prove to themselves that they were worth more than people thought they were. And it never satisfies. So it's an endless gorging on power. I'm going to Uncover the source of its power. Do you have room to improvise in this movie? Oh, sure. Yeah. And, you know, more so than improvisation, which happens, and it's a wonderful thing when it happens, you know, things come to you in the moment that you do. So what I do is I keep writing. I keep writing all the time. I'm writing. So I can never remember my lines because my lines are constantly changing and I'm my own worst enemy. I know the material, but then I have 5 more ideas by the time I get in front of the camera. And oftentimes I'll just tack them up everywhere so that, like, if my eyes happen to scan an idea, then that pops into my head like it's just, like I just thought of it. The scene that you take the hair of Sonic and put on your tongue and Yes. get that was- is improvised? That was Yes. improvised. Yes, I felt that. You know, this to me is like that when you're a kid and you see a 9-volt battery, and for some crazy reason you gotta stick your tongue on it and see what that feels like. Just for that one moment, that insane power has to be tasted for some reason. Pra começar com chave de ouro, a gente vai falar aqui de um dos personagens mais populares do ator, o Lloyd de Debi Lloyd. Em Debi Lloyd, 2 amigos vão parar em Aspen ao tentar devolver aí uma maleta, sem saber que ela tá cheia de dinheiro e a quantia referente ao resgate de um sequestro. É os Parsas versão É os parças gringa. do gelo. Oh no, Mary. I couldn't possibly accept that.
Além dos personagens serem muito burros, eles são muito malucos também e acabam causando as maiores confusões com a polícia e até um grupo de assassinos. E não dá pra imaginar, né, pelo nome do filme, Debbie Lloyd, que vão ter personagens assim, né? É uma coisa realmente Mas que fica no subtexto. Não, mas é engraçado que em inglês é completamente diferente. Como é que chama em inglês? É engraçado que em inglês é completamente idêntico, é muito impressionante mesmo. Certeza? Man, you are one pathetic loser. Em um momento determinado lá do filme, por exemplo, o personagem do Jim Carrey começa a fazer RCP em um cara que nem precisava, dando aqueles murrinhos, sabe? Pra ajudar a aparência do personagem, ela é toda caracterizada, com os cabelos bagunçados e uns dentões pra fora, deixando ele com o estereótipo de idiota. Eu tenho um pouco raiva desse filme, eu vou confessar, cara. Eu gosto, mas era de uma época onde falava nerd. Era uma época onde, tipo, puta, mano... Era bullying, né? Ser nerd era ter dentão, escorria uma catota do nariz. Uma catotinha. Tipo, aquela coisa americana, assim, babaca ao extremo. Então eu não gosto muito, cara. Não é o Sim, tipo de mas humor a que eu questão- gosto. Eu sei que é filmaço, mas não é o tipo que eu gosto. Ele se tornou um marco pra comédia e o Jim chegou a comentar que se surpreendeu em como a nova geração estava sendo apresentada à franquia graças aos fãs mais velhos. Além do mais, os atores também comentaram como a vontade dele sempre foi conseguir fazer com que o público fizesse xixi nas calças de tanto rir, e por isso eles recorreram sempre aos extremos nas situações. Cara, muita gente deu risada, muita gente gosta desse tipo de humor, é engraçado, eu lembro, mas eu era uma criancinha escatológica remelenta. Hoje em dia você ia rir igual, cara. Vamos fazer um teste? Hoje em dia eu só sou remelento. O Máscara não é só o personagem mais maluco do Jim Carrey. Ele também é um dos mais lunáticos de todo o cinema. Como você deve saber, o Stanley encontra uma máscara no rio e descobre que ela tem os poderes do deus Loki, tornando ele o rei das pegadinhas. Duas coisas engraçadas. Eu acho engraçado que o deus é Loki, por isso que ele fica meio Loki. E eu também acho engraçado que se fosse no Brasil e achasse uma máscara no Tietê, você põe na cara, você provavelmente vira realmente um ser verde de outro Tem planeta. que ser um Loki pra pegar a máscara no rio Tietê. Não, mas a reação Começa química aí, que vai é só causar mudar a na ordem sua das face. coisas. Tipo, você pega no rio da cidade, vai fala, virar- já virar um vilão, já virar um vilão. Não mostra ele higienizando, passando Verdade, uma álcool cândida gel. boa. No mínimo. É claro que existem muitas cenas hilárias, como quando ele dança mariachi em frente a uma barreira de policiais e ainda joga um encantamento fazendo eles participarem do show. Além do Jim Carrey ser perfeito pro papel, o filme ainda é cheio de easter eggs para agradar os fãs da obra original, como o cachorro Milo usando a máscara. Mas vale lembrar que o tom divertido do filme é bem diferente dos quadrinhos, enquanto lá a história é bem mais violenta, trágica. O filme ele vai bem pra essa parada do humor, assim, sabe? Pra alegria da galera, o ator comentou esses dias que toparia fazer o papel de novo, desde que tivesse um diretor aí visionário envolvido e não fosse simplesmente um projeto aí pra ganhar um dinheiro. Eu acho que, cara, o Jim Carrey ele tem na carreira dele vários papéis que falam sobre existencialismo, por exemplo, sobre autotransformação, sobre autoconhecimento, é legal isso. Então, o Máscara, apesar de ser um filme divertido, coisa assim, ele ainda fala sobre algo muito legal, sobre você usar uma máscara, no caso dele, quando você coloca a máscara, ele passa a ser ele mesmo, ele passa a ser o palhaço dele. Se o Jim Carrey é conhecido pelos seus papéis malucos, autênticos, é sem dúvida graças ao Ace Ventura, o filme que consagrou ele em Hollywood. Eu adoro esses filmes, os dois, cara. Os realizadores resolveram extrapolar entre os extremos e criar um detetive animal, ou seja, um investigador especializado em mistérios envolvendo animais. É algo que é difícil se fazer hoje em dia, que é pegar e criar um personagem do nada, o que é muito legal e criativo, sabe? Hoje tem que estar sempre embasado em alguma coisa que já tem uma base de fãs, é difícil se Ninguém arriscar. arrisca, quem arrisca não petisca. É difícil se arriscar em fazer algo novo. E o Jim Carrey com esse Ace Ventura foi um risco na época, e foi um acerto, tanto que depois veio o segundo, que também é bom demais. Eu voltava na locadora, eu pegava a fita cena. e voltava pra ficar dando risada. Imagina o pequeno Boque, que bolas são calma, essas? Boca. Você imagina. Rindo muito. Nossa, que bolas são essas? Não sei. E foi aí que começou a onda de filmes em que os personagens do ator passam do limite aceitável pelas leis da física, criando situações ridículas e memoráveis, né? Como, por exemplo, quando o detetive se defende de um tiro com os dentes, ou então quando um rinoceronte dá à luz a um homem que sai de dentro do útero do animal, né? Aquela fantasia Cheio de líquidos rinoceronte disfarçado, e ele líquido nasce amniótico. nu.
E vale a gente lembrar aqui a caracterização do protagonista, que até hoje é sua marca registrada, com um topete divertido, assim, loucão, e as caretas icônicas que são feitas pelo Jim Carrey, o motivo principal do humor, né? A cara. Do I have something in my teeth? Jim chegou a revelar, então, de brincadeira, que o segredo dele pra um papel tão icônico é mesmo que ele pegou um papel que muita gente julgou ser uma escolha errada, ele se comprometeu tanto que ele conseguiu tirar leite de pedra e fazer um clássico. Absurdo. You must be extremely proud. Pride is an abomination. One must forego the self to attain total spiritual creaminess and avoid the chewy chunks of degradation. Existem caras maus e existe o Grinch, que não só odeia o Natal, como também decide estragar a alegria de todo mundo, roubando os presentes e impedindo que a data aconteça. E apesar das críticas mistas ao filme, o Jim Carrey foi bastante valorizado pela atuação única, cheia de trejeitos e um trabalho de voz que ele faz que é espetacular. All right, I'll go. Além da atuação, outro ponto elogiado foi o trabalho da equipe de maquiagem que venceu o Oscar por transformar o ator na criatura verde esquisitaça. Hoje seria computação gráfica, ainda mais alta tecnologia. I'm speaking in rhyme! O trabalho era tão demorado que o Jim Carrey chegou a comentar que quase desistiu do papel, mas foi convencido a contratar um treinador da CIA responsável por preparar os agentes para aguentar a tortura. Imagina o cachê! Award. Um dos personagens mais macabros que o universo infantil já viu também foi interpretado pelo Jim, que é o Conde Olaf de Desventuras em Série. Na trama, o ator dá vida ao vilão que inferniza, persegue de todas as maneiras possíveis as vidas dos irmãos Baudelaire. Why so glum? Our parents just died. Oh, yes, of course. E como se tudo isso não fosse o suficiente, ele tá determinado a destruir qualquer lugar que elas possam chamar de lar, matando os novos responsáveis legais e mentindo do jeito mais descarado possível. Mas na verdade esse tom pesado é equilibrado com um senso de humor bastante peculiar que funciona graças ao talento do ator. Pois é, o Jim entrega uma atuação brilhante com a ajuda da caracterização e aí transforma ele num cara grotesco de pernas finíssimas e se torna o ponto alto desse filme. Oh, really? E como prova de boa caracterização, toda vez quando ele chegava perto das gêmeas que interpretava a Sunny, elas choravam desesperadamente, fazendo a equipe parar as gravações com As medo. crianças tinham medo. Exatamente, elas tinham medo. Mas isso acontece em vários filmes. O figurino fica tão apavorante que as criancinhas tinham medo. Falam que It, a coisa, que o palhaço só foi apresentado na última hora pras criancinhas. Sim. Pra elas ficarem com medo mesmo. Tomar o susto dos palhacinhos, entendeu? I should know. I discovered it. Por falar nele, o astro brilhou no papel de Charada, sendo o ponto alto nesse filme que decepcionou os fãs de Batman. And what a grand pursuit you must be. E apesar da caracterização tosca, que conta com um macacão apertadinho, cheio de pontos de interrogação, o jeitão do Jim Carrey fez o personagem dar certo, se expondo ao ridículo. É aquilo que a gente faz. Ele faz umas escolhas meio erradas, ele pega Mas um ele se papel compromete. uns papéis, exatamente, mas ele leva tão a sério, ele se compromete tanto. É a gente aqui. I don't think so. E além das típicas charadas, a risada megalomaníaca ajuda a criar a imagem de louco pra esse personagem, sem falar dos ataques histéricos que ele tem de vez em quando lá no meio do filme. Mesmo distorcendo aí a essência dos quadrinhos, o filme ele diverte com a presença do ator, que ajuda a salvar a produção de não ser totalmente descartável. Why hasn't anybody put you in your place? Imagina se Coringa tivesse sido feito com o Jim Carrey. Será? Ia ser uma experiência única, né? Ia ser um filme bem diferente. É legal que tem uma técnica, que é o deepfake, que a gente falou aqui, que você pode achar no YouTube alguns vídeos que trocam a cara dos atores. Então é muito legal, por exemplo, dá uma olhada aí, o Iluminado com a cara do Jim Carrey. É louco, né, você pensar como é que seria se tivesse sido. Here's Johnny. Ó, existem os lunáticos, malvados, criminosos, deuses, e existem os personagens que estão simplesmente pirados mesmo, como Charlie de Eu Mesmo e Irene. É verdade. Na trama, o protagonista sofre de dupla personalidade e precisa controlar o seu alter ego. Essas coisas que o Jim Carrey faz é show. Depois de conhecer a garota da sua vida, já que ele também se apaixonou pela mulher. E o problema é que enquanto um deles é doce, até mesmo passivo, o outro é mandão, violento pra caramba, que arranja confusão por onde passa. Still want to skip rope on the street? I'm gonna tell my daddy on you, Charlie. Wrong answer. And the name's Hank, fuckface. E além das caretas, aqueles jeitos engraçados que é típico do Jim Carrey, é preciso ressaltar a diferença na interpretação entre as personalidades, que muda desde o jeito do ator andar até a voz. Isso sem contar a cena final, né, que ele luta contra ele mesmo e ele precisa controlar o seu corpo de um lado pro outro, já que a personalidade do Hank quer tomar o comando. É, isso aí é muito Jim Carrey, né, essa história aí. Eu não consigo imaginar um ator É o Jim que contra o quisesse... Carrey. que quisesse um... E
apesar de tudo parecer uma comédia, numa entrevista o autor disse que sempre escolhe filmes que tenham relação com a sua vida pessoal, de maneira que é quase uma terapia. Então ele mesmo gosta desses temas. Ele continua é um cara, maluco. ele é um cara Provando maluco, que- bem profundo. Provando que a terapia não está funcionando no caso dele. E no caso de eu ou mesmo Irene, foi durante uma época em que ele precisava lidar com a sua dualidade, né, de se sentir feliz e às vezes triste, e o que a mídia pensaria sobre o seu outro lado também. Então esse filme veio bem nessa época que ele tava com esse conflito aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô chateado com vocês que vocês não entram no meu Instagram. Vai Ninguém lá. me segue lá, só seguem blogueira. Muito triste. Valeu, Paramount, pela oportunidade. Nossa, incrível. Foi incrível conhecer o Jim Carrey. Estamos aí pras próximas. Tia, solta o controle e vem pro YouTube.